O sol do meio-dia bateu forte nas janelas do luxuoso apartamento de Marcela Andrews. Ela, acostumada com a tranquilidade de sua vida, observou seu reflexo no espelho da entrada enquanto arrumava o casaco cinza que escolhera naquela manhã. Os cabelos presos em um coque elegante, os saltos que acompanhavam seu passo firme e confiante, e o perfume floral que sempre a fazia se sentir poderosa, eram seu uniforme habitual para enfrentar mais um dia de trabalho. Como sempre, seu dia começou com uma rápida verificação de correspondência, uma xícara de café e os detalhes de sua agenda. Ela era uma mulher de sucesso, diretora de uma agência de viagens de luxo que construiu à mão, sem que nada nem ninguém pudesse impedir a sua ambição. Porém, naquela manhã, algo no ar estava diferente. Algo iria mudar no decorrer de sua vida. Embora ela ainda não soubesse disso, ao descer as escadas do saguão do prédio, ele percebeu que a atmosfera estava estranhamente pesada. Como sempre, ele cumprimentou Roy, o segurança, com um sorriso educado, mas por dentro sentiu um leve desconforto. O frio da manhã parecia refletir em seu humor, como se um presságio sombrio pairasse sobre ela. Quando ela chegou à agência, o aroma do café acabado de fazer a recebeu calorosamente. Cristina, a recepcionista, organizava os papéis com eficiência. Como sempre, a agência estava em pleno funcionamento, as chamadas começavam a chegar. Os clientes habituais corriam para fazer as suas reservas e o ritmo de trabalho continuava. Marcela sentou-se à sua mesa, ligou o computador e começou a verificar os e-mails. Foi então que, de repente, Cristina lhe entregou uma pilha de cartas. Dentre todos os envelopes, um em especial chamou sua atenção. Era grosso, branco, com o selo oficial do Tribunal Distrital. O coração de Marcela parou por um momento. Não poderia ser, porque chegou uma carta do tribunal. O tom do envelope parecia frio, impessoal, e um mau pressentimento tomou conta dela. Foi uma notificação judicial. Sem pensar muito, Marcela rasgou o envelope e tirou os papéis com as mãos trêmulas. Os primeiros parágrafos foram suficientes para fazer seu sangue gelar. Jerry, seu marido, pediu o divórcio, e não só isso, mas ele também reivindicava o apartamento que ela havia comprado muito antes de conhecê-lo. Um apartamento que fora seu refúgio após a morte dos pais. Um imóvel adquirido com o dinheiro da venda da casa da família. Um investimento totalmente seu. Marcela desabou na cadeira, sem acreditar no que lia. Uma torrente de pensamentos e emoções invadiu sua mente. Jerry tinha sido tão atencioso, tão doce, tão promissor. Como poderia agora estar pedindo um pedaço da vida dela? As palavras do advogado na carta falavam de pedidos de contribuições para melhorias na casa e no imóvel. Mas Marcela sabia que não havia nada a reclamar. Não houve nenhum investimento da parte dele. Tudo foi dele, desde o início. De repente, a imagem do casamento perfeito começou a desmoronar diante de seus olhos. Foi tudo mentira. Ele se lembrava claramente do primeiro dia em que entrou naquele apartamento. Alguns anos atrás, Jerry foi tão gentil e cheio de entusiasmo por tudo o que ela realizou. O relacionamento deles começou de forma simples, com conversas intermináveis sobre seus sonhos e projetos. Como isso aconteceu? O que aconteceu no caminho? Perguntas encheram sua mente, mas ele não conseguiu encontrar respostas claras. Marcela fechou os olhos, tentando organizar seus pensamentos. Foi então que o telefone dela tocou, quebrando o silêncio que a envolvia. Era uma mensagem de Jerry: precisamos conversar. Gostaria de nos encontrar mais tarde. Tenho certeza de que podemos resolver isso de maneira civilizada. Marcela olhou a mensagem por alguns segundos. Completamente incrédula. Civilizado. Era isso que ele pensava que o divórcio era. Uma conversa amigável. A traição de Jerry o deixou sem fôlego. Ele se levantou da cadeira com determinação, sabendo que não poderia mais ignorar a realidade. Ele não podia simplesmente esperar que as coisas se resolvessem. Eu precisava de respostas. Ela precisava saber o que estava acontecendo com sua vida, com seu casamento. Com Jerry, Marcela discou rapidamente o número de seu advogado, Robert Saley, e, após uma breve conversa, marcaram um encontro para o horário seguinte. Enquanto esperava sair para a consulta, ele parou por um momento na janela de seu escritório. A agitação da cidade continuou seu curso abaixo, alheia à tempestade emocional que acabava de ser desencadeada dentro dela. A imagem de Jerry, tão perfeita e confiável em sua vida, desvanecia-se como uma sombra. Marcela viveu durante anos com a ilusão de que seu casamento era sólido, com a certeza de ter encontrado o companheiro perfeito. Mas agora, essa certeza estava começando a desmoronar. Algo não se encaixava e eu não sabia o que era. Ao chegar ao escritório de seu advogado, Marcela sentiu como se estivesse ultrapassando o limite do caminho sem volta. O escritório de Robert Saley era decorado em tons escuros, com móveis de madeira e o ar denso dos papéis jurídicos. A conversa com seu advogado foi breve, mas crucial. Jerry preparou uma defesa, reivindicando direitos sobre o apartamento. Mas Robert deixou claro que não tinha base legal.
Estava tudo em nome da Marcela. Tudo foi financiado por ela. Jerry não tinha direito a nada. No entanto, a incerteza continuou a assombrar Marcela. Algo lhe dizia que aquilo não era o fim. Que Jerry não agia apenas por dinheiro. Havia algo mais por trás de suas ações. Algo que ele ainda não entendia. Marcela pediu a Robert que investigasse mais e preparasse uma contraofensiva. Mas no fundo sentia que a luta não seria fácil. Ao sair do escritório, Marcela sentiu-se vazia, como se toda a sua vida tivesse sido uma mentira. Jerry não apenas atraiu, mas ela também começou a se perguntar se algum dia o conhecera de verdade. Ele era o homem que ela amava, ou apenas uma fachada cuidadosamente construída para enganá-la. Marcela sabia que precisava descobrir a verdade. Custasse o que custasse. O telefone vibrou em sua bolsa novamente. Uma mensagem de Rebecca, sua amiga de longa data. Marcela, você gostaria de conversar hoje à noite? Tenho algo importante para te contar. A resposta de Marcela foi rápida e impulsiva. Sim. Claro, ao desligar o telefone, percebeu que sua vida havia tomado um rumo inesperado. A realidade era muito mais complexa do que ele jamais imaginou. Agora, mais do que nunca, eu precisava de respostas. O sol já começava a se pôr, colorindo a cidade com tons quentes quando Marcela chegou ao refeitório onde conheceu Rebecca. A chuva da tarde deixou o ar fresco e a atmosfera carregada de uma leve sensação de renovação. Rebecca, como sempre, estava sentada numa mesa ao fundo, com sua xícara de chá verde e os cabelos impecavelmente presos. Quando Marcela se aproximou, a amiga olhou para ela com um misto de preocupação e compreensão. Havia algo em seu rosto que dizia que ele sabia que o que iria dizer a ela não seria algo simples. O que você descobriu? Perguntou Rebecca baixinho, pegando sua xícara e observando Marcela com uma intensidade que refletia a preocupação da amiga. Marcela, com a mão um pouco trêmula, pegou o celular e mostrou a mensagem que havia recebido de Jerry. As palavras ainda lhe pareciam vazias, mas algo dentro de si lhe dizia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Jerry quer conversar, mas não sei mais o que esperar dele. Isso tudo parece mentira. Rebecca, disse Marcela com um sorriso forçado, tentando manter a compostura. O que mais me incomoda é que não consigo entender porquê. Depois de todo esse tempo, ela de repente decidiu que queria o divórcio. Ela nunca mencionou nada sobre isso e agora aparece com uma afirmação tão absurda. Rebecca assentiu, sabendo que a amiga estava passando por um momento extremamente difícil. Talvez haja algo mais por trás de tudo isso. Algo que você ainda não descobriu. Disse ele, com um olhar penetrante. E você sabe que eu sempre lhe disse para não confiar nas aparências. Marcela, Jerry tem sido perfeito demais. Ideal demais para ser verdade. Marcela ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Rebecca. Ela sabia que sua amiga estava certa. Havia algo em Jerry, algo que não combinava. E agora, com o divórcio no horizonte, ele começava a se perguntar se todo o relacionamento deles tinha sido uma fachada. Ele decidiu que não poderia ficar sentado de braços cruzados. Vou investigar mais. Tem alguma coisa errada. Rebecca, disse Marcela finalmente, com tom determinado. Preciso saber quem Jerry realmente é, de onde ele vem e o que está procurando agora. Rebecca olhou para ela com simpatia, reconhecendo a determinação em sua voz. Deixe-me ajudá-lo. Tenho alguns contatos que podem ser úteis. Você sabe, trabalho com análise financeira há anos. Posso obter alguns registros, investigar seu passado, descobrir quem realmente eram seus amigos. Como era sua vida antes de conhecer você? Marcela sorriu levemente, agradecida. Ela sabia que ter a ajuda de Rebecca a faria-se sentir mais forte. A amizade de Rebecca era a única coisa que a mantinha ancorada na realidade e com ela ao seu lado conseguia enfrentar qualquer desafio. Depois dessa conversa, Marcela passou dias investigando o passado de Jerry. A agência de viagens ainda estava funcionando, mas sua mente estava completamente ocupada em desvendar os segredos que Jerry vinha guardando durante o casamento. Foi então que Rebecca, após alguns telefonemas discretos, entregou-lhe um dossiê com alguns documentos que conseguira obter. Dentro da pasta havia registros bancários, transações e uma lista de propriedades com as quais Jerry esteve envolvido ao longo dos anos. A princípio nada parecia estranho, mas algo chamou sua atenção. Alguns endereços repetidos apareceram em vários documentos, propriedades, contas bancárias e até contatos. Um dos endereços parecia ser um antigo bairro de Vancouver, onde Jerry morou durante anos antes de se mudar para a cidade com ela. O que mais preocupava Marcela era que as datas dessas transações coincidiam com o período em que Jerry começou a namorar com ela. Marcela começou a fazer mais perguntas, a investigar cada movimento de Jerry. Ela decidiu contratar um investigador particular, Sarvi Donovan, encarregado de investigar mais profundamente o passado de seu marido. Marcela não queria deixar nada ao acaso. Precisava ter todas as respostas antes de enfrentar Jerry na justiça. Dias depois, Sarvi deu-lhe um relatório detalhado. Nele, Marcela descobriu algo muito mais sombrio.
Jerry era empresário, mas sua empresa nunca foi o que parecia. Ele não só estava ligado a investimentos questionáveis, mas também havia sido acusado de fraudes em grande escala no passado. Mais surpreendente ainda foi descobrir que, antes de se conhecerem, Jerry estava envolvido em vários negócios imobiliários fraudulentos e havia desaparecido da vida de uma ex-mulher que morava com ele em Vancouver. A história do desaparecimento de sua ex-mulher correspondia à sua. Jerry havia abandonado sua primeira esposa. Sem explicação, fechando todas as contas e desaparecendo durante a noite. Assim como havia feito com ela. As peças começaram a se encaixar e Marcela percebeu que havia sido vítima de um plano sofisticado. Jerry não apenas a traiu, mas também todas as mulheres com quem esteve. Cada passo que ele deu em sua vida foi cuidadosamente calculado. Como um mestre do engano. A única questão que restava era, por que ele decidiu dar o próximo passo com ela? E o que ele queria agora? Marcela olhou pela janela do escritório, sentindo o peso da verdade tomar conta dela. Tudo em que ele acreditava sobre sua vida. Seu casamento. Era mentira. O homem com quem ela compartilhou sua vida. O homem que esteve em sua cama todas as noites. Não era quem ela pensava. Jerry não era o empresário de sucesso em quem ele queria acreditar. Ele era um golpista, um homem que manipulou sua vida e a vida de tantas outras pessoas. A determinação de Marcela endureceu. Agora, mais do que nunca, ele precisava descobrir toda a verdade e expor Jerry pelo que ele era. Não só pelo seu próprio bem-estar, mas também pela justiça que as outras mulheres mereciam. Ele decidiu que não importava o que custasse. Faria tudo ao seu alcance para quebrar a fachada de Jerry. Eu não poderia continuar vivendo em mentiras. O que começou como uma investigação de rotina para resolver o divórcio transformou-se agora numa luta pessoal pela verdade e pela justiça. A chuva não parou. Marcela, sentada em seu escritório, revisava meticulosamente os papéis que Rebecca lhe entregara. Os olhos examinando os documentos com uma concentração quase obsessiva. Ela sabia que estava muito perto de descobrir toda a verdade sobre Jerry. Mas algo dentro dela ainda se recusava a aceitar o que estava prestes a descobrir. Poucos dias antes, após receber o relatório de Sarvi do Novan, o investigador particular, Marcela começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Ela descobriu que seu marido, Jerry, não era o homem que ela conheceu há 3 anos, mas sim um homem com um passado sombrio e complicado. Um vigarista que deixou um rastro de mulheres enganadas e propriedades saqueadas. O que mais a impressionou foi que, por algum motivo, Jerry decidiu levar adiante seu plano, envolvendo-a também. Contudo, a verdade ainda parecia grande demais. Cruel demais para ser aceita de uma só vez. Foi quando uma nova descoberta a atingiu com força. Um telefonema que mudaria o rumo de toda a história. Era de Sarvi do Novan. Marcela, precisamos conversar. Acho que encontrei algo importante. Disse ele com uma voz profunda que imediatamente gelou o sangue dela. O que descobri muda tudo. A conversa com o detetive foi breve, mas carregada de informações cruciais. Jerry estava envolvido num esquema muito maior do que Marcela imaginava. Ele não apenas manipulava a vida dela, mas também roubava e lavava dinheiro por meio de uma rede de empresas de fachada e usava outras pessoas como peões em seu jogo. Sua amante, Lila, parecia ser a peça central de seu plano. O que me preocupa, Marcela, é que Jerry deixou vários vestígios de seus movimentos recentes. Localizei Lila Sterling, sua parceira. Marcela não sabia como se sentir. Por um lado, a dor de descobrir o quão profundamente ela havia sido enganada a consumia. Mas por outro lado, ela sentiu algo acender dentro de si. Como uma centelha de determinação. Ele não podia mais deixar Jerry escapar impune. Ela tinha que enfrentar isso e, desta vez, não seria ela quem ficaria nas sombras. O próximo passo em sua investigação era claro, ele teria que confrontar Lila Sterling diretamente. Ela sabia que não seria fácil. Mas também sabia que se quisesse desmantelar a fachada do marido, teria que começar a compreender o papel de Lila em tudo isso. Certa tarde, Marcela dirigiu-se à elegante joalheria que Lila havia inaugurado no centro da cidade. O local era enfeitado com vitrines cheias de diamantes e joias requintadas. Mas Marcela não parava de pensar no que estava escondido por trás de todo aquele luxo. Lila não era apenas uma mulher atraente que cativou Jerry, ela foi peça-chave em uma rede de fraudes que ia muito além do que Marcela imaginava. Marcela entrou na boutique com uma expressão de pura determinação. Lila estava em sua mesa, com os cabelos loiros perfeitamente arrumados e um vestido de seda que realçava seu corpo. Ela parecia calma, calma demais, como se estivesse completamente segura de si mesma. Posso ajudá-lo com alguma coisa? Lila perguntou com um sorriso educado, mas seus olhos refletiam um olhar calculista, como se avaliasse cada movimento de Marcela. Sim, Lila, preciso saber uma coisa, preciso saber a verdade, respondeu Marcela, com a voz firme e inabalável. Jerry não é o que parece. É, e você sabe muito mais do que está deixando transparecer. Lila ergueu uma sobrancelha, surpresa com a ousadia de Marcela.
Mas ele não vacilou. Sua expressão permaneceu serena, embora houvesse uma tensão palpável no ar. Acho que você não entende o que está dizendo. Marcela, disse Lila, soltando uma pequena risada. Jerry e eu temos um acordo comercial e você não está convidado a entender os detalhes. Mas se você está tão decidido a descobrir, sugiro que pare agora. Você não sabe com quem está jogando. Marcela não se deixou intimidar. Eu não me importo com quem você está brincando. Lila, eu me importo com o que Jerry fez e o que você permitiu. Você acha que vou ficar parado enquanto você continua esse jogo manipulador? Não, Lila, não vou. Houve um silêncio pesado entre as duas mulheres. Lila finalmente se levantou. Caminhou em direção a Marcela com uma calma quase desconcertante, com um sorriso que já não parecia tão confiante. Disse, você tem razão em alguma coisa. Marcela, Jerry jogou um jogo longo. Mas agora você também faz parte dele. E se você acha que pode nos enfrentar, vai perder. As palavras de Lila ecoaram na mente de Marcela ao sair da boutique. Ele sabia que estava em jogo muito mais do que apenas propriedade ou um casamento desfeito. O que estava em jogo era a sua própria vida e agora. Mais do que nunca, ele tinha que enfrentar a verdade. Não importava o que isso lhe custasse. Naquela noite, Marcela sentou-se em frente ao computador e começou a montar os detalhes finais da investigação. Lila admitiu indiretamente que estava envolvida em algo muito maior. Mas ainda havia algo que Marcela não havia pensado, porque Jerry, tão inteligente e meticuloso, a envolveu. O que você queria alcançar com seu relacionamento? Enquanto revisava os documentos, algo surgiu em sua mente. Jerry não está apenas procurando minha propriedade. Ele está procurando por algo muito maior. Ela murmurou para si mesma. E se eu não agir rapidamente? Posso perder muito mais do que pensava. Marcela sabia que precisava dar um passo adiante. O que começou como um simples confronto sobre o divórcio transformou-se agora numa luta para descobrir a verdade por trás das mentiras de Jerry. O que ela não sabia era que a próxima revelação sobre o marido seria ainda mais chocante do que tudo o que ela havia descoberto até então. O dia do julgamento chegou com a luz fria da manhã iluminando o caminho até o tribunal. Marcela estava em seu carro, olhando pelo para-brisa enquanto o trânsito da cidade fervilhava ao seu redor. O som do rádio mal chegava aos seus ouvidos. Tudo estava turvo em sua mente. Depois de dias de intensa pesquisa, reuniões com advogados e enfrentamento da incómoda verdade, ele estava agora no limiar do último ato deste drama. O julgamento com Jerry, o homem com quem ele compartilhou sua vida. O homem que, em questão de dias, destruiu tudo o que ela pensava saber sobre seu casamento. Sobre ele, Marcela não parava de pensar em tudo que havia descoberto até aquele momento. As mentiras, o engano, a manipulação. À medida que o carro avançava pelas ruas, ele sentiu o peso da situação aumentando sobre seus ombros. Mas acima de tudo, sentiu uma fúria silenciosa. Jerry vinha tecendo uma teia de mentiras ao seu redor, usando as pessoas que mais confiavam nele, inclusive ela. E agora, tudo isso tinha que acabar. Ao chegar na quadra, Marcela parou por um momento em frente à entrada. Ele respirou fundo antes de sair do carro e entrar no imponente prédio. A sala do tribunal estava repleta de pessoas, advogados e testemunhas, todos sentados com os olhos fixos no julgamento que estava prestes a começar. No canto, Jerry esperava, vestido com seu impecável terno cinza, o cabelo perfeitamente penteado e o olhar distante, como se estivesse completamente alheio ao caos que ele próprio havia desencadeado. Lila estava ao lado dele, observando Marcela com uma expressão que tentava ser indiferente, mas não conseguia esconder o desconforto. Marcela atravessou a sala sem olhar para eles, seus passos ecoando no chão de mármore. E apesar da tensão que sentia, manteve a postura ereta, como se a firmeza de seu corpo fosse a única coisa que ainda pudesse controlar. Quando o julgamento começou, a atmosfera estava carregada de tensão. A juíza Elizabeth Foster, uma mulher com olhos perspicazes e voz firme, iniciou a sessão. Os advogados de Jerry começaram a apresentar seu caso, alegando que ele havia investido uma grande quantia de dinheiro no apartamento durante o casamento e insistiram que tinha direito a uma parte da propriedade. O advogado de Jerry, um homem de aparência séria e olhar tenaz, expôs seus argumentos meticulosamente, como um jogador de xadrez movendo suas peças com precisão. Meu cliente fez contribuições significativas para esta propriedade durante seu casamento. Começou seu advogado, e não só em termos financeiros, mas também nas benfeitorias feitas no imóvel. Portanto, acreditamos que ele tem direito a uma indenização por parte dele. Marcela ouvia em silêncio, sem acreditar no que ouvia. Ele sabia que tudo isso era uma falácia. Uma tentativa desesperada de manipular a verdade. Como poderia Jerry, depois de tudo o que fez, ter coragem de apresentar um caso tão falso? Mas ele não se deixaria intimidar. Seu advogado, Robert Saley, levantou-se calmamente para responder. Meritíssimo. Os documentos que temos mostram que o apartamento foi comprado inteiramente em nome da minha cliente. Muito antes de a demandante entrar em sua vida.
Começou Robert, com a voz calma, mas firme. Os pagamentos foram feitos a partir da conta pessoal da Sra. Andrews e todas as melhorias foram financiadas inteiramente por ela. Não há evidências que apoiem as alegações do Sr. Andrews. Marcela observou a reação de Jerry. Apesar da firmeza do advogado, Jerry manteve o rosto impassível, como se nada o afetasse. Porém, Marcela percebeu que, quando Robert apresentou os extratos bancários e os documentos que comprovavam a propriedade exclusiva do apartamento, suas mãos começaram a tremer levemente. Uma leve mancha de suor apareceu em sua testa. Foi um momento fugaz, mas Marcela percebeu. Jerry estava perdendo o controle. A tensão aumentou na sala. As evidências continuaram a se acumular contra Jerry. Mas o homem que já foi seu marido continuou a desempenhar seu papel, mantendo a fachada de um homem confiável e bem-sucedido. À medida que o julgamento avançava, Marcela começou a sentir uma sensação de alívio. Ele sabia que seu advogado tinha tudo para vencer. Mas o que ele realmente estava tendo dificuldade em aceitar era a magnitude da mentira que Jerry vinha vivendo todos esses anos. Então a surpresa veio na forma de uma testemunha-chave que Robert telefonou, a corretora imobiliária Catherine Morris. Ela testemunhou sobre a compra do apartamento, confirmando que Jerry não esteve envolvido na transação nem nas reformas e que todas as providências foram feitas exclusivamente por Marcela. Apresentou também provas de que, nas reuniões com o banco e com empreiteiros, Jerry esteve ausente. Ele não contribuiu com nada. Marcela observou atentamente e por dentro sentiu uma satisfação crescente. As mentiras de Jerry estavam desmoronando como um castelo de cartas. Foi a vez da próxima testemunha, o diretor do banco onde Marcela administrava os pagamentos do imóvel. Ela confirmou que todos os pagamentos foram feitos por Marcela e que não havia provas de que Jerry tivesse participado de alguma forma nas transações. As palavras da testemunha ressoaram na sala com peso definitivo. Jerry estava visivelmente nervoso. Sua postura ereta estava começando a relaxar e seu rosto normalmente impassível mostrava sinais de perplexidade. Marcela o observou e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu como se finalmente estivesse assumindo o controle da situação. Mas então, Jerry reagiu. Com um movimento rápido, ele se levantou da cadeira, interrompendo a sessão. Isso não é justo. Investi neste apartamento, ele exclamou com uma voz cheia de raiva. Eles não podem fazer isso comigo. É meu também. O juiz, com um olhar firme, ordenou que ele se sentasse imediatamente. O advogado de Jerry tentou intervir, mas a situação ficou fora de controle. Marcela, que vinha contendo suas emoções durante todo o julgamento, sentiu que finalmente estava conseguindo o que tanto desejava, a verdade estava vindo à tona. Jerry não tinha como escapar. O restante da sessão passou rápido e quando o juiz anunciou que a decisão final seria tomada no dia seguinte, Marcela sentiu como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ele sabia que a batalha ainda não havia terminado. Mas naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava vencendo. Ao sair da quadra, Marcela olhou para o céu. A chuva havia parado e o sol começava a nascer por entre as nuvens. Ela podia sentir uma nova força dentro dela. Como se uma porta se abrisse para ela. Uma porta que a levaria a uma vida mais autêntica e mais livre. O julgamento ainda não havia terminado. Mas Marcela sabia que estava preparada para enfrentar o que surgisse. Ela havia descoberto a verdade e agora nada nem ninguém poderia detê-la. O julgamento foi uma batalha. Durante semanas, Marcela esteve imersa na luta pela sua vida. Para recuperar o que havia perdido, a sua dignidade, a sua confiança, o seu futuro. Finalmente, depois de dias de audiências, provas e testemunhas desmantelando todas as mentiras que Jerry inventara, a juíza Elizabeth Foster proferiu a sentença. Marcela havia vencido. O apartamento, que Jerry tentou reivindicar como seu, estava permanentemente em seu nome. As evidências apresentadas foram claras e convincentes. Jerry, o homem que jurou amá-la, não apenas atraiu emocionalmente, mas também tentou tirar o que por direito lhe pertencia. Mas, embora a vitória tenha sido doce, Marcela sabia que não poderia ficar presa ao passado. O peso de tudo o que ela descobriu sobre Jerry, sobre si mesma, sobre o que ela realmente queria da vida, era algo que ela precisava processar ao longo do tempo. Não seria fácil, mas ela estava determinada a reconstruir a sua vida. Uma vida sem o peso das mentiras e das manipulações. Poucas semanas após o julgamento, Marcela começou a reorganizar sua vida. Sua agência de viagens tinha sido seu refúgio durante todo esse tempo. Mas agora ela também sentia que precisava abrir novas portas para si mesma. Não se tratava apenas de ser uma empresária de sucesso, mas de ser uma mulher que se conhecia, que conseguia se olhar no espelho sem dúvidas ou medos. Nas horas livres, ela começou a explorar novos interesses. Coisas que havia deixado de lado enquanto estava absorta no casamento e na construção de sua carreira. Certa tarde, após uma reunião com um cliente importante, Marcela sentou-se à sua mesa e olhou a foto do casamento.
Aquela imagem feliz que agora parecia distante e estranha. Respirando fundo, ele o retirou e colocou em uma caixa que guardava no canto de seu escritório. Eu estava pronto para deixar esse capítulo para trás. Marcela sabia que o processo de cura seria longo. Mas também entendia que cada passo que dava era mais um passo em direção à liberdade. Ela não era mais a mulher que era antes do divórcio. Ela havia se transformado, amadurecido e agora começava a entender que o controle de sua vida dependia apenas de si mesma. Ele decidiu fazer uma pequena pausa em sua rotina diária. Semanas se passaram até que ele decidisse tirar férias. Algo que sempre adiou por causa do trabalho. Queria ir para um lugar distante, onde pudesse respirar ar puro e me sentir livre. Sem preocupações, sem pressão. Depois de pesquisar alguns destinos, decidiu viajar para a Nova Zelândia. Lugar que Jerry sempre sonhou em ir, mas nunca conseguiu visitar. A princípio, Marcela pensou em não ir. Afinal, tudo em Jerry parecia estar ligado à ideia da Nova Zelândia. À sua paixão por aquele lugar. Aos seus planos frustrados. Porém, no fundo ele sentia que deveria encarar esta viagem como uma espécie de encerramento. Um ritual de redenção pessoal. Se Jerry estava tão obcecado com esse destino, agora ela iria torná-lo seu. Encontrar ali a sua própria paz. O voo foi longo, mas durante esse tempo Marcela sentiu que estava se afastando ainda mais de seu passado. A paisagem da Nova Zelândia era muito diferente da cidade onde sempre morei, montanhas majestosas. Lagos cristalinos. Campos sem fim. Marcela se permitiu passear pela natureza. Respirar fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentir-se leve. No início ela estava sozinha. Mas logo começou a gostar da própria companhia. Cada passo que ele dava por aquelas belas paisagens era um passo em direção à sua nova vida. Ele percebeu que a dor e a raiva pelo que havia perdido estavam desaparecendo lentamente. O sol da tarde, o som do vento por entre as árvores, o murmúrio dos rios, tudo parecia convidá-la a abandonar o passado e abraçar o futuro. Um dia, enquanto caminhava pela pitoresca cidade de Queenstown, Marcela encontrou uma pequena loja de antiguidades. Ela se sentiu atraída por uma peça em particular, um delicado colar feito de jade. A pedra tradicional da Nova Zelândia. Foi simples, mas lindo. O colar simbolizava outra coisa para ela, a transição das trevas para a luz. Das mentiras para a verdade. Marcela comprou o colar e, ao colocá-lo no pescoço, sentiu uma conexão com aquele lugar distante. Como se a própria terra estivesse curando suas feridas. Enquanto caminhava pelo cais próximo ao lago Waikaitipu, Marcela olhou para as águas calmas e pensou em tudo o que havia vivido. Como ele chegou aqui? Como era possível que um homem simples pudesse mudar tanto a sua vida? Mas então ela se lembrou de algo importante. Ela era mais forte do que qualquer coisa que Jerry já havia tentado. Ela havia sobrevivido. E agora, nesta terra distante, ele estava começando a entender o que realmente significava ser livre. O regresso a casa não foi difícil. Porque Marcela sabia que o caminho mais importante ainda estava por vir, o caminho rumo à sua própria realização. Rumo a uma vida cheia de novas oportunidades. O seu negócio crescia. Tinha renovado a sua agência de viagens e, o mais importante, tinha renovado a sua vida interior. Ela se sentiu mais fortalecida, mais confiante e encontrou a paz que procurava há tanto tempo. Ao retornar, começou a montar sua equipe para lançar novos projetos na agência. Ela fez parceria com destinos exclusivos. Começou a organizar viagens sob medida para clientes de alto padrão. Mas também tinha um novo objetivo em mente: ajudar mulheres como ela, que se sentiam presas em relacionamentos limitantes, a encontrarem liberdade através das viagens. Para Marcela, cada viagem representava agora uma oportunidade de redenção. Mais um passo para reconstruir uma vida cheia de possibilidades. Um mês depois, numa tarde quente de primavera, Marcela recebeu uma mensagem. Era de Rebecca. Tenho algo para lhe mostrar. Quero que você veja antes de tomar uma decisão importante. Dizia o texto. Marcela sorriu, sabendo que aquela mensagem marcava outro começo. A vida continuou e, finalmente, ela estava pronta para enfrentar tudo o que a esperava. Com força, coragem e com a certeza de que não precisava mais de ninguém para se sentir completa.